Eu tenho que ver o foco da câmera, se tá certo. Não tá perto, não tá liberando acesso. Hã? A imagem tá boa do Face? Tá bem quadrado? Pior que aqui não tem nem como ver, né? Tá bom? Podemos. E já restabelecemos aí a nossa conexão com o Facebook. E é um prazer estar com vocês hoje. Para mais um Evangelho no Lar, direto da Fraternidade do Amor. Hoje nós estamos no Salão do Evangelho, envoltos aí com o grupo do passe, energia muito boa. E vamos torcer que essa energia chegue na casa de cada um de vocês. Antes da gente começar, eu queria dar uns recados da casa, que no dia 23/10, no sábado, nós teremos trabalho de Preto Velho. O agendamento é presencial, certo? Precisamos vir aqui pessoalmente para fazer o agendamento. E nós vamos ter o sábado do Yakisoba, no dia 6/11. Os pedidos têm que ser feitos até o dia 5, para serem retirados no dia 6/11, no sábado. Vocês podem fazer essa reserva pelo WhatsApp, que vocês vão ver o link aqui na nossa tela, e procurar nos ajudar, que parte dessa verba, grande parte, ela é revertida para cestas básicas, para o trabalho assistencial que a casa faz. Né? Vamos pedir que todos relaxem um pouquinho, descruzem pernas e braços, e vamos entrando numa sintonia, vibrando com os nossos irmãos espirituais, pedindo que essa energia se encontre num único nível. Vamos nos elevando, recebendo e percebendo a presença de todos esses irmãos à nossa volta, nossos mentores espirituais, o mentor espiritual da nossa casa. Vamos deixando o nosso copo de água, a nossa jarra de água, para que ela possa ser fluidificada. Nós vamos assim, entrando em sintonia com todos eles, com aqueles irmãos espirituais que nos acompanham nessa trajetória agora. Pedindo ao nosso Mestre Jesus que nos envolva numa luz crística e brilhante, que nos traga paz, harmonia. Pedindo que nesses instantes as fraternidades responsáveis pela limpeza do nosso ambiente possam adentrar a nossa casa, tomando todos os cômodos, removendo formas de pensamento, pensamentos negativos, miasmas, tudo aquilo que possa ter sido materializado pelo nosso pensamento ou pelo pensamento que a criança estiver conosco, que nesses instantes seja limpo totalmente, que possam trocar as energias, reequilibrando o ambiente, fluidificando a água da nossa casa, nos dando força, coragem para tocarmos mais uma semana, seguindo em frente com o nosso coração, o desejo de melhorarmos e evoluirmos. Que assim seja, graças a Deus. Bom, a nossa palestra de hoje, ela tem um tema que é a cura, atributo da virtude. A ideia é nós tentarmos abordar esse tema pelo lado do Espiritismo, né? Tentando entender como é possível a gente promover a cura, né? Se prevenir de determinadas doenças, né? E até sair de um estado doentio para entender, procurar quais são onde nascem as nossas doenças. Né? Eu
Eu acabei chegando nesse tema, foi até curioso, eu estava conversando, conheci uma pessoa, estava conversando, uma amiga, e ela contava um pouquinho da família dela, como era, né? E ela falava muito da mãe, da avó, né? E dela, que eram mulheres corajosas e tudo mais, muito bacana, mas ela falava muito pouco do pai. Aí a gente vai conversando, questionando, né? E ela sentia o pai assim um pouco mais distante, até pela própria formação dele, né? Era uma pessoa assim, um pouco fechada, né? Retraída, e isso afastou um pouquinho ele dela e da família, que ele acabou se separando da mãe, né? Foi morar sozinho. E isso seguiu por muitos anos, então ele era um pouco coadjuvante na vida dela, né? O que aconteceu? No ano passado, ela se mudou para uma casa ao lado da casa dele e eles começaram a se aproximar. Ele já tinha um problema cardíaco, né, problema do coração, e assim, eles foram então, começaram a voltar a se falar um pouco mais, né? Ainda difícil pela própria dificuldade que ele tinha de se expressar, de se abrir, né? Em função da pessoa que era e da formação que teve. E aí ela, com o passar do tempo, né, se aproximando, ele apresentou um câncer, né, que apareceu. E somado a isso, ainda ele precisava fazer uma cirurgia na perna, né, de uma veia que vai para o coração. Então tudo isso, por mais que ele tentasse não demonstrar, tudo isso abalou muito ele, abalou muito ela. Porque ela estava vivendo um momento de se aproximar dele. Esses dias ele foi para uma cirurgia. E o que é bonito é que essa dificuldade que ele tinha de se expressar, a doença acabou, né, todo esse quadro enfermo dele acabou quebrando essa rigidez que ele carregava consigo no coração, e ele começou a se abrir com ela. E eles então passaram a ter uma troca muito mais próxima, né? Ele passou bem pela cirurgia, que era uma cirurgia crítica em função do problema que ele tinha no coração, também em função do câncer, né? E está hoje se restabelecendo. Eu acho que isso mostra um pouquinho como, na medida que a gente vai quebrando certas barreiras, a gente percebe como nós construímos uma série de patologias no nosso organismo. Hoje, ele está num processo, espiritualmente, num processo de cura. E ela também, né? Quem sabe ela está se prevenindo, né? Curando antecipadamente algo que poderia vir. Isso que eu acho que é bonito. E foi com base nisso que eu preparei essa nossa conversa de hoje. Eu tomei por base esse livro da Joana de Ângeles, O Homem Integral, que é um livro maravilhoso, né? Eu vou pegar só a primeira parte do livro para a gente poder falar e a gente poder mergulhar no tema e entender como que as doenças surgem, né? Com base no nosso comportamento, né? No nosso equilíbrio emocional, como a gente pode traçar um caminho diferente para a nossa vida. Todas as nossas enfermidades físicas e mentais confirmam que somos um ser inacabado. O espírito toma o espermatozoide, caminha com ele até o óvulo, e a partir daí o milagre da vida biológica acontece. O espírito, através do perispírito, vai construindo um corpo biológico para seguir em sua trajetória evolutiva. Mas este aparelho se apresenta dependente da consciência que o habita, vulnerável às imperfeições inerentes à sua evolução moral. Nos tornamos vítimas de nós mesmos. A gente percebe que, por mais incrível que o corpo humano seja, a condição do corpo está muito ligada ao grau de evolução, ao grau de consciência do espírito. E é ele que vai determinar a trajetória com que ele vai seguir e os resultados que podem ou não refletir no seu corpo biológico. Então, a
a gente não pode lamentar porque somos vítimas de nós mesmos. Se adoecemos, isso está inerente ao nosso estado de evolução. O que expõe o ser humano a tantas enfermidades é o estágio moral e sua pouca disposição para melhorar. Portanto, existem doentes porque somos doentes, não é ao contrário. Nós não somos doentes, nós não estamos doentes porque existem doenças, é ao contrário. As doenças existem porque nós somos doentes, somos imperfeitos e inacabados. Isso é muito importante. Qualquer ação para construir uma virtude, nós precisamos ter isso em mente. Allan Kardec dizia que o verdadeiro espírito é aquele que se esforça por sua transformação moral e para vencer suas tendências para o mal. O que o Allan Kardec está querendo dizer aqui é mais ou menos como se a gente pegasse uma planta e a gente imaginasse aquela muda de planta num vasinho pequenininho, ela vai crescendo e ela encontra um limite, uma dificuldade. E se ela é uma planta que tem, pela sua natureza, de ficar muito grande, crescer muito, uma árvore talvez, ela vai sofrer num vaso apertadinho. Então você transplanta ela para um vaso maior. E aí ela consegue se desenvolver um pouco mais. Mas no futuro ela vai encontrar de novo um limite há muito tempo. E você precisa dar para ela um outro recipiente maior a ponto de que ela fique forte e você consiga transplantar em um terreno, onde então ela já está mais robusta e ali ela pode se desenvolver. O nosso corpo físico é idêntico. Se nós imaginássemos que a planta pudesse na farmácia comprar um remédio, vai comprar Rivotril, vai comprar um tranquilizante, e aí então ela vai contornando a dor, ela vai disfarçando e vai se escondendo, não evoluindo. O espírito humano precisa entender que através do corpo biológico nós também evoluímos e vamos encontrar esses obstáculos, e eles estão aí exatamente para serem superados. É isso que vai nos tornar melhor. Se cada vez que nós tivermos um problema, na hora de dormir a dor de cabeça vem, nós vamos tomar lá um remédio para a dor de cabeça e o corpo físico vai desmaiar realmente, mas o corpo espiritual está ativo. O problema não foi resolvido. Então, o fundo da questão está exatamente no problema, não no corpo biológico. É isso que a gente precisa buscar, a nossa transformação. Somos herdeiros de nós mesmos. Pensa nisso. Quando não superamos determinadas imperfeições em uma existência, postergamos para a próxima nossas mazelas, nossas dores e nossas enfermidades. Pensa bem, se nós fugirmos de um obstáculo, nós vamos reencontrá-lo numa próxima encarnação, porque precisamos dessa volta. Nosso desafio é a aquisição da consciência, a nossa evolução. Carl Jung dizia o seguinte: a nossa consciência nos orienta. O que podemos fazer, quando devemos fazer e com quais recursos iremos executar. A consciência nos dá paradigmas. Fazer o que devemos, quando podemos. Mas nós somos assim. Fazemos o que podemos, quando não devemos. E realizamos o que devemos, quando não podemos. Enquanto não nos dispusermos a sermos melhores, continuaremos sendo o mesmo do mesmo. Necessitamos nos tornar melhores através da conquista das virtudes, que nos tornem imunes às ocorrências e, em vez de serem vistas como obstáculos, sejam problemas necessários a serem encarados com a devida paz e resiliência interior. Para a gente ter uma ideia de como a gente pode construir esse trabalho da consciência através das virtudes, tem uma história de um quadro que está na Galeria Alberta, de Viena. É um estudo para as mãos de um apóstolo, do pintor Albert Dürer. O Dürer e um colega ainda muito jovens saíram do interior da Alemanha e buscaram Viena, que era o centro das artes na Europa no período deles, né? Eles não tinham dinheiro algum, eram pessoas muito pobres. Então eles fizeram o seguinte ação, que chegando lá, um deles trabalharia 6 meses e o outro
que iria estudar artes. Duer queria ser pintor e o companheiro dele queria ser um pianista. E quando chegaram lá, ficou acordado que o companheiro de Duer iria trabalhar, né, no período de inverno, e Duer então iria estudar na escola de artes. Ele se inscreveu na escola e assim foi. Os primeiros 6 meses de inverno, o companheiro de Duer trabalhou na cozinha, lavando pratos, preparando, e com isso eles conseguiram sustentar. Passado os 6 meses, então eles iam trocar os seus papéis. Duer fecharia a sua inscrição na escola, e aí o seu companheiro então iria para a escola de música. Mas o frio era tão intenso que o companheiro percebeu que as mãos, de tanto lavar os pratos, não permitiam para ele seguir em frente o projeto dele. Então Duer não aceitava isso, o companheiro precisava ter a mesma oportunidade que ele teve. E ele então abriu mão do sonho de se tornar um artista, um pianista, em favor do amigo. Ele continuou trabalhando e Duer continuou na escola. Um dia, Duer chegou em casa e encontrou, as luzes estavam apagadas e ele ouviu um murmúrio, como uma oração, né? Ele entrou na sala e a luz da lua penetrava pelo ambiente, e ele viu o amigo ajoelhado, com as mãos postas, em oração, pedindo a Deus que concedesse a Duer a oportunidade de realizar aquele sonho, que também era um sonho dele, que ele fazia parte. E Duer, então, vendo aquela cena, esboçou as mãos do amigo, que é o quadro que está na Galeria de Alberto, um quadro muito famoso, muito valioso, e que conta a história desses 2 amigos. O companheiro de Duer morreu anônimo, porém carregado de virtudes, né? E Duer se tornou um pintor famoso. Mas é para a gente ter uma ideia como se pode, nas adversidades, construir grandes virtudes. Eu peguei um texto da Ruth Borges, que é muito interessante, ela é uma colunista, e o texto fala um pouco do corpo da gente, né? Que diz assim: engole o choro e o corpo fala, engole o sapo, engole a boca, cala o peito, mas o corpo fala, e como fala. Fala a ponta dos dedos batendo na mesa, fala o dente acirrado, rangendo estridente, falam os pés inquietos na cama, fala a dor de cabeça, fala a gastrite, o refluxo, a ansiedade. Fala o nó na garganta atravessado, fala angústia, fala ruga na testa. Fala a insônia, o sono demasiado. Você se cala, mas o falatório interno começa. As pessoas adoecem porque cultivam e guardam as coisas não digeridas dentro de seus corações. O normal do ser humano seria a comunicação e seguir dizendo o que está sentindo. Mas nem todos se habilitam a esse difícil exercício. Nem sempre digerimos bem aquelas pequenas coisas, como mensagens mal respondidas, as palavras que machucam. Você finge que não ouviu, engole, e tudo isso vai se acumulando até que um dia enche. Esses pequenos fatos indigestos percorrem a garganta, entram no estômago, invadem o peito, e se deixarmos calará a nossa boca e a nossa paz. O importante é não deixar acumular ou achar que simplesmente vai aliviar ao passar dos dias. O tempo até tem um papel importante, mas não resolve tudo. Tentar mostrar tudo que sempre está bem, requer muita energia. O desgaste emocional é grande. E coração não é gaveta. Não dá para engolir tudo e dizer amém. Eu sei. Também não dá para sair por aí vomitando as coisas entaladas na garganta. Mas dá para se expressar. Tem hora que o sentimento pede para ser dito, entendido, decodificado e traduzido. Tudo o que ele quer é ser exorcizado pela palavra.
ou pela via que lhe cabe melhor. Expressar tranquiliza a dor. Dor não é para sentir para sempre. Dor é vírgula. Então, faz uma carta, um poema, um livro, cante uma música, pega sapatilha e sapateia. Faz uma aquarela, faz uma vida, faz piada, faz texto, faz quadro, faz encontro com os amigos, faz corrida no parque, fala para o seu analista, fala para Deus, para o universo, se pinta de artista. Conversa sozinho, papeia com seu cachorro, solta um grito para o céu, mas não se cala, pois se você engolir tudo que sente, no final você se afoga. O corpo fala e o corpo fala. Esse texto dela expressa muito, de uma maneira muito simples, aquilo que a gente guarda e que depois se transforma numa doença. Quais são os fatores de maior perturbação? Eu relacionei alguns que a gente vai poder falar, que são as fobias sociais, a rotina, a ansiedade, o medo, a solidão, a necessidade de liberdade, o ódio e o inevitável desejo de ser feliz. Por incrível que pareça, essa ansiedade de se tornar uma pessoa feliz, de conquistar a felicidade, tem nos tornado doentes. As admiráveis conquistas da ciência com a tecnologia e as pesquisas genéticas não encontram a mesma contrapartida no aprimoramento moral e ético por parte da sociedade. De que vale tal distorção de progresso sem o correspondente amadurecimento espiritual? Há uma psicosfera de medo que nos asfixia, enquanto emerge do nosso íntimo a indiferença pela ordem, pelos valores éticos e pela existência corporal. A gente está vendo muito isso nesse momento de pandemia, né? Nossa identidade cósmica é o primeiro passo a dar. Abrimos-nos ao amor que gera confiança, que nos tira da negação e nos envolve à luz. A busca pelos valores que dormem soterrados em nós é a razão da nossa existência corporal no mundo. A gente vê pelas palavras do Cristo, né, que hoje está tão abominado entre os jovens até, que ele sempre dizia uma coisa que era assim: o reino dos céus é como um pescador que joga a rede e busca do fundo do mar o seu peixe. O reino dos céus é como um tesouro que está enterrado. Ele sempre mostrava que os céus a que nós buscamos, a nossa evolução, está dentro de nós. Então hoje nós podemos entender que tudo não passa de uma busca interior. E nós estamos cada vez mais vivendo para fora, em vez de viver para dentro. Quando a gente exterioriza demais as nossas buscas, esquecemos o nosso íntimo, nós crescemos, o homem está crescendo na horizontal. Ele cresce tecnologicamente, mas ele não tem o correspondente íntimo, que precisa evoluir por igual. O homem é o único animal ético existente, mas a gente insiste em ser instintivo e selvagem, né? Como primitivo fomos, né? Isso é um pouco a noção do que é a fobia social, que é o primeiro dos itens que eu citei aqui. É naturalmente impelido a procurar a felicidade. O caminho para esta busca passa pela compreensão da ética, que tem como matéria-prima as virtudes. Nossos relacionamentos sociais carecem de profundidade emocional, devido à insegurança afetiva e à competição desenfreada. Vemos nossos atuais amigos como potenciais inimigos do amanhã, que roubarão nossa função ou nossas conquistas. Note que a gente vem sendo educado assim, as nossas crianças são educadas para competir, para ser melhor que o outro, não ser melhor que si próprio. E a busca é a nossa melhora, porque cada um tem um desafio, cada um tem um estágio na vida. Então precisamos melhorar não em relação ao outro, mas em relação a nós mesmos. Essa desconfiança nos arma de suspeição, levando a uma conduta artificial, fazendo-nos parecer com bem estruturados, pessoas superiores,
indiferentes às agressões, porque estaríamos seguros de nossas reservas morais. Mas quem está seguro? Ninguém, não. As fobias têm como origem experiências passadas, reencarnações fracassadas, nas quais a culpa não foi liberada, quando o crime permaneceu oculto, ou dissimulado, ou não justificado, transferindo a consciência faltosa para uma encarnação posterior. Talvez as fobias que vivemos hoje tenham origem lá atrás, porque estamos repetindo a mesma experiência e precisamos então criar virtudes que possam superar este momento. Estamos nos submetendo aos caprichos das ilusões, conspirando contra nós mesmos e contra nosso próximo, tornando essa a geração do medo, a sociedade sem destino. Dessa forma, nós vamos rumando de uma rotina, e a rotina é como uma ferrugem. Estabelecemos metas relativamente fáceis. Ninguém quer hoje estabelecer uma meta mais difícil, né? Passamos nossa vida numa rotina neurótica, que culmina por matar nosso entusiasmo de viver e enfrentar nossos desafios. É como se qualquer problema a gente pudesse comprar na farmácia, um remédio que resolvesse o problema, e não resolve. Porque a doença que nós temos é gerada por algo não resolvido. Então isso é um ponto para a gente pensar. E aí nós vamos caindo nas rotinas, acreditando que tudo tem sempre uma solução. O excesso de tecnologia, que aparentemente resolveria o problema humano, nos roubou a liberdade. Perdemos o direito de atuar sobre nossas vidas, perdemos o livre-arbítrio para as redes sociais que nos impõem, e nós aceitamos, um novo e duvidoso código de ética, nos impondo padrões de comportamento social dentro da conveniência da rotina de determinados grupos dominantes. Quando a gente menos imagina, nós estamos respondendo a certos questionamentos, estamos agindo em relação a alguma coisa e não percebemos que estamos repetindo aquilo que alguém está postando, aquilo que alguém está colocando dentro da nossa casa, dentro do nosso celular, dentro da nossa vida. Precisamos estabelecer um senso crítico melhor sobre as coisas. Você tem uma informação, busque a fonte, procure, não compartilhe lixo, porque aquilo que parece escandaloso ou espantoso hoje pode ser um lixo amanhã. Vamos pensar bastante nisso. As culpas são fruto de experiências passadas de grande impacto. Pavores, tramas perversas, homicídios programados com requinte de crueldade, traições infames sob disfarce de sorriso. A rotina nos torna sedentários e dependentes, traz problemas cardíacos, cardiovasculares, diabetes e obesidade e outras tantas comorbidades. A grande mudança vem da imposição de novos desafios, procurando entender e superar obstáculos. Pensar fora da caixinha, estabelecer uma nova ótica sobre os mesmos eventos e procurar tornar um senso crítico responsável. Você se depara com um problema, a ideia é não reagir diretamente, mas construir uma virtude que vá no sentido contrário. Aquilo que nos leva a um descontrole precisa de uma ação que nos traga de volta ao controle, Então isso sempre é buscado através de uma virtude. Ansiedade, que é um dos males profundos nossos. A preocupação de parecer triunfador, de responder de forma semelhante aos demais, de ser bem recebido e considerado, é responsável pela ansiedade, que nos desumaniza, que nos torna mais um elemento do grupamento social, sem identidade e sem individualidade. Temos como modelo loucos extravagantes, que ditam comportamentos exóticos. Tentar estabelecer limites pessoais nesse meio gera inquietação e conflito. E não conseguimos disfarçar a contínua ansiedade. De fato, são tantas exposições como o modo de viver, o que você deve comer, como você deve se vestir, o que você deve responder, qual é a linha política que você deve
acontecer e que você não consegue encontrar um meio de pensamento. A ansiedade trabalha contra a estabilidade do corpo e da emoção. Portanto, não há estabilidade enquanto habitarmos um corpo físico. É importante a gente entender que enquanto estivermos encarnados, nós todos estamos sob a sugestão do ego, do orgulho, do vício, de tantas outras coisas. Então é importante a gente ter mais calma e administrar isso. A ansiedade trabalha exatamente para nos desestruturar. A ansiedade gera estresse, que baixa a imunidade, aumenta a frequência cardíaca, produz cortisol em excesso, dando espaço às inflamações. Veja como certos comportamentos levam a um reflexo do corpo, né? Então, o corpo está respondendo, está gritando a um comportamento que nós estamos tendo. O nosso grande desafio é o autodescobrimento. Através de descobertas íntimas, alterando nossos valores e buscando um significado para a nossa luta, nos tornamos mais confiantes e tranquilos. Vamos ver como é que o medo atua na gente. O que é que nos dá medo? As preocupações que nós resguardamos, poupar a família de possíveis delinquentes, lutar para manter os bens a salvo, tem nos fechado em casa ou nos relacionarmos com um grupo muito pequeno, muito seleto. Perdemos a identidade em relação a nós mesmos e ao próximo. Ocupamos com nossos conflitos pessoais. Nós vamos criando mesquinharias, coisinhas tão pequenas e nos preocupando com coisas tão miúdas que nós perdemos essa ideia universal de estender a mão para o outro, de olhar a situação do outro. Essa pandemia trouxe muito isso. Todo mundo estava tão preocupado em morrer, né? Com medo de pegar um vírus que todo mundo vai pegar no final, que a gente esqueceu que todos estamos na mesma tempestade, mas não estamos no mesmo barco. Então muitos tinham muitas dificuldades e precisavam trabalhar, porque não tinham dinheiro para jantar, não tinham dinheiro para comer, para comprar um remédio, porque grande parte da nossa população vive de pequenos trabalhos, são ambulantes, são pessoas que fazem um bico aqui, outro ali. Então precisamos ter compreensão com relação às dificuldades de cada um. Só assim vamos construir uma sociedade melhor e com menos medo. Os atuais valores da nossa sociedade encontram-se em xeque por serem transitórios. Vivemos uma sociedade amedrontada com total ausência de solidariedade humana. A quantidade de pessoas atemorizadas cresce assustadoramente. O medo se instala no espírito e dissolve nossa psique. Nos tornamos agressivos para escapar desse sufocamento, nos tornando vítimas da baixa imunidade física, fruto da sensação de incapacidade. Como venderam para a gente o medo, ao ponto de nós tornarmos dependentes da informação, mais do que o próprio remédio. Eu conheço pessoas que estavam tão assustadas que quando pegaram o vírus não sabiam como proceder, por incrível que pareça. O medo era tanto que não sabia como procurar um médico, não sabia como se orientar no momento da dificuldade. É incrível isso. As novas gerações perderam a confiança nas afirmações do passado e desejam viver novas experiências alucinantes, como forma de escapar das pressões que sofrem. Isso que nós estamos vivendo, lembra um pouquinho um poema do Eduardo Alves Costa. Muita gente atribuiu esse poema a Mayakovsky, né, que era um poeta russo, Vladimir, mas na verdade o poema é assim, No Caminho com Mayakovsky. E dizia o seguinte, era muito comum, esse poema foi popular na década de 60, né? Na primeira noite, eles se aproximam e roubam uma flor do nosso jardim, e não dizemos nada. Na segunda noite, já não se escondem, pisam nossas flores, matam o nosso cão e não dizemos nada. Até que um dia, o mais frágil deles, entra em nossa casa, rouba a nossa luz e, conhecendo o nosso medo, arranca-nos a voz da garganta. E já não podemos dizer nada.
Nós passamos na pandemia uma situação assim. O governo queria parar o país, e os nossos políticos disseram que precisávamos ter carnaval, porque era um vírus banal. E o país recebeu milhões de pessoas que se encontraram sem máscara, sem prevenção alguma. E tá aí, 20 dias depois, eles entraram em nossa casa e roubaram a nossa voz. Né? Hoje, nós mal podemos dizer alguma coisa. Esse poema diz muito do que nós estamos vivendo. Por falta de questionar, por falta de comprar qualquer informação, a gente está assustado. E isso nos desestabiliza. Outro ponto que ficou muito evidente com tudo isso foi a solidão. Né? A solidão ainda é um fenômeno camuflado. Aquele que se diz que solidão é alguém que receia se encontrar, que evita descobrir-se, conhecer-se, ocultando sua identidade de aparente infeliz, incompreendido e abandonado. A mídia exalta os triunfadores passageiros e sepulta os valores do idealismo. Atualmente, o sucesso social não exalta os valores morais, nem as ideias superiores. A gente vê muito ídolo que não está nem aí em qualquer posição moral, né? Não está nem aí com o que fala. Valem mais circunstâncias favoráveis do mercado para vender imagens e ilusões. O medo de não sermos lembrados nas rodas bem-sucedidas tem nos levado a estados de amarga solidão e de desprezo pessoal. Há uma ânsia por ser amado e não por amor, né? E não por conquistar o amor e amar. O sucesso substituído como forma de felicidade é talvez um dos maiores responsáveis pela solidão. O irreal tem nos conduzido à autodestruição. Estamos vivendo um mundo tão virtual e nós não estamos sabendo lidar com isso. Ele é bom para nós? Sim, será bom, mas ele está nos colocando em xeque. Precisamos saber lidar com isso e entender aonde estão os reais valores. Não estão aqui no celular, mas estão aqui dentro de nós. E assim vamos indo, né? O medo da solidão deve ceder lugar à confiança nos próprios valores, mesmo de pequenos conteúdos, porém significativos para quem os possui, amando-se, valorizando-se, conhecendo-se a si mesmo, com confiança no futuro e luta por conseguir paz íntima. Estes são os recursos para vencer a solidão. Bom, um outro ponto é a liberdade. A liberdade começa no pensamento como forma de aspiração do bom, do belo, do ideal, como tudo quanto sustente e fomente a vida. Em nome da liberdade, atuam desonestamente os vendedores de paixões, da denominada liberação sexual, sem a correspondente maturidade emocional e dignidade espiritual, estimulando o aborto criminoso ou a promiscuidade moral, reduzindo o homem a um estágio primitivo. Nos banalizamos na internet. A quantidade de vídeos da pior qualidade é uma coisa assustadora. Precisamos filtrar isso, a gente não se deixar levar por tudo isso. A sociedade que fala em nome de pessoas de sucesso estabelece que a liberdade é o direito de cada um fazer o que lhe dá prazer, sem dar-se conta de que esta liberação da vontade termina por interditar o direito dos outros. Livre é o espírito que se domina e se conquista. Jesus disse: conheça a verdade e a verdade vos libertará. Não há liberdade quando ela é conveniente a cada um, quando se engana, se impõe, se atraiçoa. A liberdade é uma atitude perante a vida. Só há liberdade quando se ama incondicionalmente. A falta, essa dificuldade que nós estamos vivendo, né, nos leva ao ressentimento,
e é uma manifestação de impotência que se converte em amargura e se torna insuportável o convívio com os demais. Isso nos leva a um ódio que a gente não consegue expressar. E o ódio é filho da selvageria. Quando não podemos descarregar as energias em descontrole contra o opositor, nos voltamos contra nós mesmos, desarticulando-nos intimamente, nos vingando da sociedade que vive em nós. A gente vai se tornando tanto um espelho da sociedade que a hora que isso nos irrita, a gente acaba reagindo contra nós mesmos. Somos vítimas de nós mesmos. Os danos que o ódio proporciona ao psiquismo refletem nas funções hepáticas, digestivas, circulatórias, dando origem a futuros processos cancerígenos, cardíacos e cerebrais. O ódio é o lixo do inconsciente, é mesquinho e representa um atraso evolutivo e cultural. Falar um pouquinho da felicidade, né? E a gente ambiciona tanto. Somos pássaros destinados a grandes voos, equipados com recursos superiores que viajam do instintivo para a razão, desta para a intuição e, por fim, a perfeição. Essa é a trajetória do ser humano. O espírito caminha nesse sentido. E o que nos aperfeiçoa no mundo que nós vivemos são os obstáculos que nós encontramos, as dificuldades para as quais se apresentam, e nós precisamos encontrar os instrumentos dentro de nós para superar isso. Quando a gente quer muita paz, a gente encontra a guerra, que é para a gente aprender a construir a paz. Então, é isso que a gente precisa entender. Somente com atitudes saudáveis e uma emoção equilibrada, sem vestígios de ódio e desejo de reparação, podemos conspirar para o bem, o êxito e a felicidade. A felicidade é uma conquista do ser humano, mas ela está no espírito, ela é fruto da evolução moral. Você pode sentir ou viver momentos de felicidade que são transitórios, mas aquela felicidade que é permanente, você conquista na medida que você evolui, que você vai construindo virtudes e que essas virtudes te habitam. Você precisa ser um reflexo dessas virtudes, senão de nada vale. A busca da felicidade é um direito de todos, mas muitas vezes buscamos a felicidade e qualquer meio justifica um fim. Então atravessamos o outro, invadimos a vida do outro, roubamos a liberdade do outro, porque invadimos o espaço alheio e acreditamos que a nossa felicidade é fazer o que quer, o que nos dá prazer. E a gente está confundindo que ser feliz é aprender a conviver com o outro, a respeitar o outro, a ganhar esta evolução, este ganho moral. Essa virtude do respeito ao outro é muito importante que a gente construa. E hoje nós estamos vendo uma sociedade que permeia as coisas mais absurdas. As pessoas falam o que querem, mentem descaradamente, vendem assim, fake, né, que chamam, pelas redes sociais. Estamos lá nos expondo e as pessoas acham que são felizes assim, prejudicando o outro por um capricho pessoal. Vamos aprender a expurgar isso de lado e a construir algo de bom dentro de nós. As transformações necessárias sempre geram incertezas, que devem ser enfrentadas naturalmente, como as oposições e os adversários, que são ocorrências normais do processo de crescimento, sem ressentimentos, nem ódios ou fúrias. Certas transformações, às vezes, não vêm só pelo embate daquele que se opôs a nós, e que talvez o inimigo seja melhor que o amigo, porque ele nos põe à prova todo dia, né? O amigo sempre dá um tapinha nas costas, isso vai melhorar, né? Mas o inimigo não, o inimigo nos põe na parede, obriga a gente
a reagir. Né? Então isso pode nos tornar melhor. Não é reagir mal, é reagir bem. Você encontra alguém que é novo no seu trabalho e aparece, e aí fica todo mundo com medo. Não, tem que procurar entender o que essa pessoa tem de bom, né? O que é que ele pode fazer, como que nós podemos melhorar também intimamente, como podemos nos tornar melhor. Essas transformações é interessante que às vezes vêm em situações análogas, né? Eu contava o fato de uma amiga que passou a viver uma experiência nova, que o pai passou a se abrir com ela, né? E isso tem ajudado nesse processo de cura, né? De autocura que eles estão vivendo, e talvez ela também, com certeza, né? Imagino que esses momentos assustam, né? É um momento de transição necessária, e é um momento de aprimoramento. Olha como é bonito. Às vezes a gente tem medo, mesmo em situações que nos trazem um prazer incomum, né? Descobrir o outro e permitir que o outro nos descubra. Então esses são fatores que nos levam a uma nova forma de conduzir a vida. A cura se dá no desenvolvimento de uma virtude contrária ao fator gerador da doença. Não se trata de combater o erro, mas de desenvolver uma virtude oposta. Essa é uma frase do Dr. Bach, criador dos florais, né? Olha que interessante, a cura se dá no desenvolvimento de uma virtude contrária ao fator gerador. Então aquilo que nos levou a um processo com alguma patologia, um distúrbio, só pode ser combatido não com um remédio comum, uma alopatia, né? Ele precisa ser combatido também. Você precisa da sua terapia, você precisa do seu médico, você precisa da sua homeopatia, mas você precisa construir uma virtude, porque esses remédios, na verdade, tratam o seu corpo biológico, e você precisa tratar o seu corpo espiritual. E a cura para ele, o remédio para ele, é a construção de uma virtude inversa àquela que te levou àquele estado. Somos herdeiros de nós mesmos. Onde quer que você vá, só encontrará a si mesmo. Olha que coisa interessante. Essa é uma frase da Joana de Ângeles. Nós vamos herdar no futuro aquilo que nós construímos para nós. Então, brigar, confronto, acumular riquezas, não vão com a gente. Nós vamos herdar aquilo que carregamos dentro de nós. Por isso, nós lá na frente só vamos encontrar a nós mesmos. A menos que a gente contraia faltas ou dívidas, e a gente precisa, então, lá na frente, nós postergamos por alguns erros, falhas, e todos nós estamos propensos a isso, né? A gente acaba tendo que reviver essas situações. Se você está vivendo uma situação muito difícil, encare ela de peito aberto. É muito difícil, mas isso vai levar a uma harmonia e vai te projetar um futuro brilhante, muito melhor espiritualmente. Eu trouxe aqui um texto que eu não sei de quem que é que eu encontrei, é muito bacana, que ele começa com um título assim, Como o Corpo Fala. Então acho que a gente pode encerrar com esse texto. Prestem atenção que realmente é bastante curioso. A enfermidade é um conflito entre a personalidade e a alma. O resfriado escorre quando o corpo chora. A dor de garganta entope quando não é possível comunicar as aflições. O estômago arde quando as raivas não conseguem sair. O diabetes invade quando a solidão dói e o passado não é superado. O corpo engorda quando a insatisfação aperta. Olha quantas dicas. A dor de cabeça deprime quando as dúvidas aumentam. O coração desiste quando o sentido da vida parece terminar. A alegria aparece quando o perfeccionista fica intolerável.
alergia, perdão, aparece quando o perfeccionista fica intolerável. As unhas quebram quando as defesas ficam ameaçadas. O peito aperta quando o orgulho escraviza. A pressão sobe quando o medo aprisiona. As neuroses paralisam quando a criança interna tiraniza. A febre esquenta quando as defesas detonam as fronteiras da imunidade. Os joelhos doem quando o orgulho não dobra. O câncer mata quando não se perdoa ou se cansa de viver. E as dores caladas, como falam com o nosso corpo? A enfermidade não é má, ela avisa quando erramos a direção. O caminho para a felicidade não é reto, está repleto de equívocos. Mas existem amigos, existe a família e situações que desenvolvem e dão sentido às nossas decisões e a opção de desenvolver a paciência. Mas que com amor e confiança vai transformar o nosso íntimo. Só você pode se curar. Vamos guardar essa mensagem para a gente. Nós estamos vivendo momentos tão difíceis. A gente entender que podemos ajudar na cura do próximo, porque muitas vezes, por mais imperfeito que o outro seja, às vezes nós somos um obstáculo na vida dele. Podemos facilitar esse trabalho, né? Podemos ajudar a dar uma direção. E olhando para dentro, ninguém consegue ajudar se não for melhor. Ninguém pode dar palpite a algo que não conhece, né? Ninguém pode dizer sobre isso, sobre aquilo, se não viveu tal situação. Então precisamos ter muita paz, construir virtudes que nos levem a uma condição de equilíbrio espiritual melhor. O ser humano realmente está muito doente. E as doenças existem porque somos doentes. Vamos ficando em paz, vamos relaxando, pedindo ao nosso Mestre nesses instantes que envolva a nossa casa em muita luz. Pedimos a presença das correntes de cura do Dr. Bezerra de Menezes, que adentrem nossas casas, nossos lares, que envolvam todos nós de muita paz, de muita paciência, de muita atenção, que possamos estender a mão àqueles que estão mais próximos de nós, que todos esses nossos irmãos nos ajudem, quebrando esse coração um pouquinho rígido, né? Que a gente possa superar o medo de se olhar para dentro, de transformar as nossas vidas, buscando a todo instante um momento melhor, que toda essa energia possa ser entregue às servas de Maria, que busquem aqueles que se encontram nas ruas nesse momento, debaixo de marquise, nas praças, abandonados, solitários, que possam receber esse amor, essa energia, que lhes deem força para superar a situação que eles se encontram. Que todos nós possamos encontrar um outro aquilo aquele empenho que possa nos modificar, né? O Alcorão tem uma frase que chama Rahman. Rahman é uma expressão que a gente encontra na Bíblia cristã, mas é quando alguém constrói o sentido do amor dentro da vida do outro. Então vamos dar espaço, permitir que todos nós possamos construir a cura dentro de nós. Obrigado pela presença de todos, por mais um Evangelho, direto da Fraternidade do Amor. Que assim seja, graças a Deus.